Oi, gente, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal. Hoje vamos continuar nossa leitura, né, e meditação na Palavra de Deus. Estamos lendo o livro de Gênesis, no capítulo 25. Então vamos orar pedindo, né, revelação do Espírito Santo. Amado Senhor e Deus, aleluia, Senhor. Em nome de Jesus eu me coloco diante de Ti hoje, Pai, porque queremos ler, Senhor, a Tua santa palavra, mas nós precisamos, Senhor, de Ti ao nosso lado. Espírito Santo de Deus, traz a revelação que nós precisamos, Senhor, de tudo aquilo, Pai amado, que Tu quer revelar aos nossos corações, que nós possamos ter corações ensináveis hoje, Pai, em nome de Jesus. Abre nossos olhos e nossos ouvidos, Senhor, para que nós possamos realmente entender tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco hoje, em nome de Jesus. Amém. Isso? Vamos então começar aqui no versículo 1, diz assim: Abraão casou com outra mulher, que se chamava Quetura, e ela lhe deu os seguintes filhos: Zinrã, Joxã, Medã, Midian, Isbaque e Sua. Lá no versículo 5 diz: Abraão deixou tudo o que tinha para Isaque, mas deu presentes para os filhos das suas concubinas. E antes de morrer, separou-os de Isaque e mandou que fossem morar na terra do Oriente. Então, aqui nesses primeiros 6 versículos, né, a gente vê que depois da morte de Sara, Abraão ele teve outras mulheres, teve outros filhos, né? Mas como esses filhos não faziam parte da promessa original de Deus, né, com ele, por algum motivo ali ele entendeu, né, que esses outros filhos eles deveriam também, assim como Ismael, né, foi separado ali de Isaac, do convívio de Isaac, ele entendeu também que deveria separar esses outros filhos. Então ele mandou que esses outros filhos aí fossem morar numa terra no Oriente, né? Longe de Isaac, que ficou ali, permaneceu em Canaã, que seria também a terra da promessa, né? Onde Deus fez a promessa aí para os descendentes de Abraão através de Isaac. Lá no versículo 7 diz assim: Abraão viveu 145 anos. Ele morreu bem velho e foi reunir-se com os seus antepassados no mundo dos mortos. Os seus filhos, Isaque e Ismael, o sepultaram na caverna de Macpela, que fica a leste do Manre, no campo de Efron, que era filho de Zoar o Eteu. Este era o campo que Abraão havia comprado dos heteus. Abraão e Sara foram sepultados ali. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou Isaque, o filho dele, que morava perto do poço daquele que vive e vê. Então, nós temos aqui, né, a morte de Abraão, e quem sepultou Abraão aqui, né, diz que é Isaque e Ismael. Então, os dois primeiros filhos de Abraão, eles continuaram tendo ali um relacionamento, eles moravam relativamente próximo um do outro, né, e os dois, então, juntos enterraram ali o pai, né, no mesma caverna, aquela que ele comprou, né, para enterrar a Sara, ele foi enterrado junto com a Sara, então. Depois, lá no versículo 12, diz assim: os descendentes de Ismael. Então, fala ali do primeiro filho, né, de Abraão, que foi com a concubina, né, Agar. E aí diz assim: Ismael, filho de Abraão e de Agar, a escrava egípcia de Sara, foi pai de seguintes filhos, por ordem de nascimento: Nebaiote, o filho mais velho, e em seguida Quedar. E aí tem ali uma lista, né, de nomes dos descendentes ali de Ismael, que vocês podem estar lendo, né, lá no versículo 15. Depois nos 16 diz assim: são esses os 12 filhos de Ismael, e as suas terras e os seus acampamentos receberam o nome deles. Cada um era chefe da sua própria tribo. Ismael tinha 137 anos quando morreu, indo reunir-se assim com seus antepassados no mundo dos mortos. Os descendentes de Ismael viveram na região que fica entre Avilá e Sur, a leste do Egito, ao longo da estrada que vai para a Síria. Eles viviam separados dos outros descendentes de Abraão. Eles tinham um relacionamento, mas ele não morava perto de nenhum dos filhos de Abraão, nem desses outros filhos que vieram a nascer depois da morte de Sara, né? Com as concubinas aí que o Abraão teve. Ele viveu separado
de todos os outros filhos de Abraão, né? Lá no versículo 19 diz assim: esta é a história de Isaque, o filho de Abraão. Isaque tinha 40 anos quando casou com Rebeca, filha de Betuel, a irmã de Labão. Eles eram arameus e moravam na Mesopotâmia. Rebeca não podia ter filhos e por isso Isaque orou a Deus, o Senhor, em favor dela. Então a gente vê aqui, né, que Rebeca era estéril e que Isaque orou a Deus aí pedindo, né, que Rebeca gerasse filhos. O Senhor ouviu a oração dele e Rebeca ficou grávida. Na barriga dela havia gêmeos e eles lutavam um com o outro. Ela pensou assim: por que será que me está acontecendo uma coisa dessas? Então foi perguntar a Deus, o Senhor, e ele respondeu. Olha, aqui a gente tem algo bem importante, né? Duas coisas importantes me chamam a atenção aqui. A primeira é que não tem impossível para Deus, e a Bíblia falando que Rebeca era estéril. Então isso quer dizer o quê? Que ela realmente tinha algo no físico, no corpo dela, que impedia ela, né, de engravidar. Isaque orou pedindo a Deus que ela viesse a ter filhos, gerar filhos, e Deus ouviu a oração dele. Então, em segundo lugar, que não existe nada impossível para Deus e que Deus, ele ouve as nossas orações, né? O Isaque pediu, orou, Deus foi lá, respondeu e curou a Rebeca, e Rebeca então pôde assim ter filhos, né? Outra coisa que me chama bastante atenção aqui que também serve para a gente usar nas nossas vidas. Ela viu que tinha algo estranho, percebeu que tinha algo estranho no ventre dela, né? Porque os dois gêmeos, eles brigavam, então ela percebeu que tinha algo diferente ali. E o que ela fez? Ela perguntou a Deus, diz, né? Então, foi perguntar a Deus o Senhor e ele respondeu. Então, além de Deus ouvir as nossas orações, quando nós temos dúvidas de algo, nós podemos perguntar a Deus e ele vai nos responder. Ele sempre escuta quando nós falamos, quando nós nos dirigimos a ele, e qualquer dúvida que nós tenhamos, Deus fala, Deus responde, seja através da palavra dele, numa leitura que a gente faça, seja através de um sonho, seja através de uma visão, seja até mesmo Deus falando conosco audivelmente, porque Deus também fala conosco até os dias de hoje, tá, gente? Inclusive eu já escutei sim a voz de Deus, então eu posso garantir para vocês que Deus fala conosco de várias formas diferentes, inclusive com voz audível, tá? Seguindo aqui, então, vamos ver o que Deus respondeu para Rebeca. No seu ventre há duas nações. Você dará à luz a dois povos inimigos, e será um mais forte que o outro, e o mais velho será dominado pelo mais moço. Então, naquela época, o mais velho, o primogênito, normalmente era aquele que predominava, né? Ele era assim mais valorizado, ele tinha direito a uma parte maior da herança, das bênçãos, né? Então, e aqui Deus estava dizendo o quê? Que existe duas pessoas, mas o mais velho, o primogênito, que vai nascer primeiro, ele vai ser inferior, né, do que o mais moço, né, que vai nascer depois. Então, aqui Deus já estava alertando, e que seriam dois povos, né, e que eles iriam ali essas duas nações, né, que sairiam que seriam os descendentes desses dois filhos de Rebeca, seriam nações aí que estariam brigando, né, estariam ali nações que seriam inimigos. No versículo 24 continua assim, então. Chegou o tempo de Rebeca dar à luz, e ela teve dois meninos. O que nasceu primeiro era vermelho e peludo, como um casaco de pele. Por isso lhe deram o nome de Esaú. O segundo nasceu agarrado ao calcanhar de Esaú, com uma das mãos, e por isso lhe deram o nome de Jacó. Isaque tinha 60 anos quando Rebeca teve os gêmeos. O versículo 27 diz assim: os meninos cresceram, Esaú gostava de viver no campo e se tornou um bom caçador. Esaú era o mais velho, era o primogênito, então ele gostava aí, né, do campo, de caçar. Jacó, pelo contrário, era um homem sossegado, que gostava de ficar em casa. Então ele era mais caseiro, ele talvez ali tivesse mais jeito com
cozinha, com os afazeres domésticos, né? Ele era mais calmo, mais sossegado. Versículo 28 diz assim: Isaac amava mais Esaú, porque gostava de comer da carne dos animais que ele caçava, e Rebeca, por sua vez, preferia Jacó. Então aqui a gente já vê ali uma divisão, já começando no casal, né, nos pais. Porque aqui a gente vê uma preferência ali bem clara, a palavra de Deus diz que existia essa preferência, né, da mãe pelo filho mais novo e do pai pelo filho mais velho. A mãe talvez aí já com alguma influência, né, dessa revelação que ela teve aí de Deus, né? Mas lá no versículo 29 continua: Um dia, quando Jacó estava cozinhando um ensopado, Esaú chegou do campo muito cansado e foi dizendo: Estou morrendo de fome, por favor, me deixe comer dessa coisa vermelha aí. Por isso puseram em Esaú o nome de Edom. Jacó respondeu: Sim, eu deixo, mas só se você passar para mim os seus direitos de filho mais velho. Esaú disse: Está bem, eu estou quase morrendo. Que valor tem para mim esses direitos de filho mais velho? Então jure primeiro, disse Jacó. Esaú fez um juramento e assim passou a Jacó os seus direitos de filho mais velho. Aí Jacó lhe deu pão e o ensopado. Quando Esaú acabou de comer e de beber, levantou-se e foi embora. Assim que ele desprezou os direitos de filho mais velho. Então, nós temos aqui pontos também bem importantes para a gente pensar. Naturalmente, por nascer primeiro, por ser o primogênito, o filho naquela época ele já tinha direito a bênçãos e a patrimônio, né? Uma parte maior do patrimônio na herança, né, dos pais e também bênçãos, né, nas bênçãos do pai, por ele ser primeiro. Mas pelo que a gente vê aqui, Esaú não dava importância para isso. Ele não dava valor, não dava o devido valor que isso tinha, né? E ao contrário de Jacó, ele não tinha esse direito, mas ele gostaria muito de ter esse direito. E ele valorizava muito. Ele talvez até nem entendesse aqui o porquê que o irmão dele, sendo primogênito, ele não dava, né, importância para isso. Então, o que acontece aqui? Esaú vem do campo, né, e o Jacó está cozinhando. E ele troca todos os direitos que ele tem de filho mais velho por um prato de sopa, por um prazer momentâneo da carne. E isso também a gente tem que levar para as nossas vidas, porque quantas e quantas vezes a gente deixa os prazeres da carne se sobressaírem, né, as coisas do reino, a coisas que nós devemos realmente valorizar nas nossas vidas, né? Então, pessoas têm mais valor, né? Bênção, saúde, harmonia, alegria no nosso lar, a nossa família, tudo isso tem que ter muito mais valor do que prazeres da carne, né? E aqui a gente vê que por um prazer momentâneo, rápido ali, ele simplesmente deixou de lado aquilo que para Deus tinha muita importância, né? Que eram ali os direitos dele de primogênito. Então e no final diz, né? Foi assim que Esaú desprezou os seus direitos de filho mais velho. Então ele desprezou literalmente, ele simplesmente fez pouco caso daquilo, né? A gente quer primeiro buscar saciar a nossa carne, saciar os nossos desejos, saciar as nossas vontades, né? E esquece aí daquilo que realmente é mais importante, né? Daquilo que Deus nos dá. Porque o que vem de Deus, o que vem do Senhor, a sabedoria, o discernimento, né? O entendimento, a verdade, tudo aquilo que a palavra de Deus nos ensina, isso tudo tem um valor imensurável. Isso tudo vale muito mais um relacionamento com Deus, o nosso tempo, né? Quantas vezes aí a gente perde muito tempo num celular, fazendo uma festa, conversando com pessoas sobre assuntos banais, né? E a gente perde tanto tempo da nossa vida satisfazendo esses desejos da nossa carne e quanto tempo a gente poderia estar aí investindo, né, nas coisas do reino, orando,
jejuando, lendo a palavra, estudando, meditando, né? Então são valores aí que são invertidos e na nossa vida acontece muito isso. Então serve para que a gente, como um alerta aqui, né? De que se nós fizermos isso, nós vamos colher consequências. Lá no próximo capítulo a gente vai ver as consequências que Esaú colheu dessa atitude dele. E nós também colhemos sérias consequências de tudo aquilo que a gente escolhe, de tudo aquilo que a gente faz ou deixa de fazer, né? Então, que isso possa ser aí um alerta para que nós estejamos sempre atentos a tudo que Deus nos diz, né? E darmos importância para aquilo que realmente é importante, né? Então é isso, vamos orar? Amado Senhor e Deus, obrigada, Senhor, obrigada por esta palavra hoje, Senhor, que trouxe luz aos nossos corações, que falou fundo ao meu coração, e eu tenho certeza que falou com muitas pessoas que estão vendo esse vídeo agora. Obrigada, Deus, porque Tu é um Deus tremendo e maravilhoso, Senhor, Tu mostra na Tua palavra, através do Teu Santo Espírito, da Tua revelação, Senhor, tudo aquilo que nós precisamos aprender. Te agradecemos, Senhor, porque a Tua palavra, Pai, com o Teu Santo Espírito, Senhor, entra no nosso coração e é gravada no nosso coração. Te peço, Senhor, que Tu esteja conosco, permaneça conosco, para que nós possamos continuar meditando nessa palavra de hoje. Nós continuemos, Senhor, na Tua companhia, Senhor, pensando, meditando e aprendendo ainda mais, Senhor, com tudo aquilo que nós lemos hoje. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.